está em abril e a sua vida não mudou. Essa pergunta incomoda porque ela toca exatamente naquele ponto que a maioria das pessoas tenta evitar. O ano começou cheio de expectativas, promessas silenciosas, plano que você fez mentalmente, decisões que você jurou que resolveu, que ia fazer acontecer. Janeiro passou, fevereiro foi rápido, março veio com a rotina, cansaço, realidade. Quando você percebeu, abril chegou e aquela sensação de depois eu resolvo ainda está aí. Mas talvez o problema não seja falta de vontade, nem falta de desejo, nem falta de capacidade. O problema pode ser que seja que você está esperando a mudança aparecer antes de mudar. Eu já falei muito aqui no final do ano sobre planejamento, iniciar bem um novo ciclo, mas se você não se planejou e está vivendo como já vivia, você vai ter mais um ano como você já teve. Não tem como mudar isso. O erro é que muita gente entra no ano novo acreditando que a virada do calendário vai provocar uma virada interna, que alguma coisa vai se alinhar sozinha, que a motivação vai surgir do nada, que em algum momento você vai acordar diferente, mais disciplinado, mais focado, mais confiante. Só que a vida real ela não funciona assim. A mudança não acontece porque o tempo passou. A mudança acontece porque você passou por dentro do tempo de forma diferente. E a gente já sabe o que causa isso. A maior parte das pessoas não muda porque continua vivendo do mesmo jeito, esperando resultados diferentes. Mesmos hábitos, mesmas escolhas, mesmos pensamentos, mesmos ambientes, mesmas desculpas e a expectativa de que em algum momento tudo vai se transformar em nada. Isso não é esperança, isso é auto-engano. Talvez a sua vida ainda não tenha mudado porque você está esperando se sentir pronta para agir, quando na verdade a prontidão só vem depois da ação. Você está esperando clareza total, segurança total, certeza total. Quando a mudança real, ela começa no meio da dúvida. Você está esperando o cenário ideal, mas a transformação acontece no cenário possível. É o único lugar onde pode acontecer uma mudança. E uma coisa muito importante que provavelmente você faz é que você confunde desejo com decisão. Querer é confortável. Decidir exige ruptura, exige abrir mão de alguma coisa, exige dizer não para coisas antigas, exige desconforto. E aí, sem perceber, você pode estar desejando uma vida nova enquanto continua protegendo a antiga. E abril chega para te mostrar isso. Ele chega para te mostrar que o tempo está passando de qualquer forma, que esperar mais um pouco não vai tornar a mudança mais fácil, que o depois eu vejo tem um custo silencioso, que é o de continuar exatamente no mesmo lugar. E talvez o que esteja faltando não seja mais planejamento, mais conteúdo, mais informação. Talvez esteja faltando comprometimento emocional com a mudança. Só isso. Aquela decisão interna não depende de empolgação, que não depende do humor do dia, que não depende de motivação. Aquela decisão que você sustenta mesmo quando dá preguiça, mesmo quando parece pequeno demais, mesmo quando ninguém vê. Porque a mudança verdadeira não vai acontecer assim com grandes viradas, ela vai acontecer nas escolhas repetidas que parecem insignificantes no início. Um limite colocado, um hábito interrompido, uma conversa evitada que finalmente acontece, um passo dado mesmo com medo. Eu já falei isso aqui 500 vezes. E essas escolhas raramente vêm com aquela sensação bonita de agora vai. Elas vêm normalmente como um desconforto, uma resistência interna e a vontade de desistir de sempre. Se a sua vida ainda não mudou, então talvez seja porque você continua tentando mudar, sem mudar quem decide. Você tenta ajustar a rotina, mas mantém a mesma mentalidade. Você tenta começar alguma coisa nova, mas continua se relacionando com os mesmos padrões. Você tenta se organizar por fora, mas evita organizar o que está bagunçado por dentro. E isso não significa que você falhou, mas significa que você está no meio do processo e que talvez precise parar de esperar que o tempo faça por você aquilo que só você pode fazer. Somos adultos. Então, leve abril como um convite honesto, sem romantização, um convite para parar de negociar com a própria